E eu quero chamar para vocês aqui uma história linda, com uma literatura sensacional, de uma história que permeou em caminhos ainda profundos, tantos quanto o meu. Talvez mergulhados e prejudicados pela minha ganância, ou pela ganância de tantos nomes que ainda fazem atividades daquela que eu fazia ano passado, que é colocar essas coisinhas na mesa para as pessoas que não têm tanta força para superar, suportar. E antes que eu anuncie, eu quero deixar meus parabéns para a família dele que não abandonou, que está aqui. Família é fundamental para a vivência de qualquer pessoa que vai mudar. Ele precisa de apoio, precisa de amor, precisa de carinho. Não desista de quem você ama. Com vocês, Douglas Natanael. O Douglas Natanael, ele nasce nesse cenário, fruto de um abuso, uma criança de 13 anos de idade. Como se não bastasse, o Douglas, aos 7 anos de idade, também passa por um abuso. O Douglas, ele acaba vestindo uma máscara para esconder a criança ferida que existiu. E através disso, ele começa a andar com pessoas de má índole. Ele começa a entrar no mundo das drogas. Uma criança com apenas 7 anos de idade. Quem olha e fala assim: nossa, esse cara, ele, que olhava para o Douglas falava: esse daí não passa dos 18. Porque eu fui me entregando para o uso das drogas, porque eu não sabia lidar com os meus sentimentos. Ao mesmo tempo que eu tinha a atenção da família, porque eu nasci num lar desestruturado, isso é bem verdade. Mas eu tinha uma mãe, eu tive um padrasto que fez o papel de pai, eu tive uma família que tentou ajudar, que sofreu, que mudou de casa, que tentou me ajudar de qualquer forma. Mas o Douglas não sabia lidar com isso. E para esconder essa criança ferida, eu vesti uma máscara. Existe um capítulo no livro do Inferno à Paraíso que chama Sombras e Máscaras. Foi aonde o Douglas se escondeu. Durante muitos anos, o Douglas se escondeu atrás do uso, ao ponto de entender que eu fugia de mim mesmo, que eu não sabia lidar comigo mesmo. Aos 14 anos de idade, o Douglas teve um contato com uma droga muito forte que devastava muitas famílias. E quando eu ouvi do crack, eu sabia de todo o mal que ele já havia causado na vida das pessoas, mas mesmo assim
E ali, no meu primeiro contato, eu fiquei como morador de rua. Eu experimentei essa droga e ali eu fiquei, vendi celular, gastei todo o dinheiro, a roupa do corpo. E eu esqueci de tudo, de todos, de família. Eu fiquei como um andarilho. Eu contava os segundos para o semáforo ficar vermelho. E ali eu ia com pano para pedir moedas, para alimentar a minha fome do osso. Muito tempo eu fiquei naquela condição, o cabelo ficou grande, unha. Eu fiquei nessa condição com apenas 14 anos de idade. Os familiares foram atrás de mim, porque não aumentava mais dinheiro naquela situação. Eu saí dessa droga naquela época e troquei por uma outra. Só que o problema ele continuava, porque o problema do Douglas nunca tinha sido a droga, tinha sido a falta de habilidade para lidar consigo mesmo, para se conhecer. E assim, aos 18 anos, eu cometi um delito, fui preso, e aí eu comecei a ter um contato com o Douglas, assim, a dependência. Comecei a conhecer o Evangelho, comecei a conhecer um pouco da palavra de Deus, algo que eu já conhecia, mas não praticava. Mas isso foi apenas uma relação superficial, um relacionamento raso. Após o presídio, eu saí, casei, me tornei pregador itinerante, pregava em muitas igrejas, só que eu ainda tinha a falta de habilidade para lidar com ele mesmo. E as dificuldades elas começaram a acontecer, a falta de habilidade para lidar com o meu sentimento foram batendo na minha vida. E aí o Douglas lembrou que todas as vezes que eu não conseguia lidar com o meu problema, eu fugia da minha realidade e ia para as ruas. Foi aonde o Douglas chegou nessa condição, nessa foto que você está vendo agora na tela. Foi aonde o Douglas passou o pior estágio da vida. Eu fiquei como morador de rua, eu rodei quase todas as cracolândias de São Paulo. Das mais próximas do bairro, a chamada Boca do Lixo, entre os usuários, no centro da cidade, na época que não existia. E todos que olhavam falavam: esse daí não tem mais jeito. Foi nesse altos e baixos que no ano de 2017 eu conheci a Fabiana e os diálogos através da internet, eu comecei a perceber que a gente já se conhecia no pagode e depois a gente teve a noção que nós congregávamos na mesma igreja na época, que hoje, atualmente, é a mesma igreja que a gente congrega, que é a igreja do apresentador do evento, o Rogério Lopes. E eu expliquei para ela todo o processo que o Douglas vinha, de luta, de reconstrução, de problema com as drogas. E aí, através do nosso relacionamento na época, a gente voltamos para a igreja como se a gente estivesse retomando um capítulo interrompido, tanto da minha vida quanto na dela. Só que o Douglas ainda não sabia lidar com o seu mesmo. O Douglas ainda não tinha habilidade para lidar com os seus sentimentos.
eu prometi para ela, falei, não, o nosso filho nasceu, eu vou sair dessa. Ela queria que eu fosse para casa, eu falava, não, deixa eu aqui na rua, porque se eu for para casa, eu vou dar trabalho em casa, então é melhor aqui na rua vocês se virarem. O Lourenço nasceu só depois de muitos dias que eu fui ver no hospital. E aí, nesse processo, o Lourenço foi para o hospital, eu fui para uma casa de recuperação, fiquei alguns dias, tomei aquele chá de jato bom, saí da casa de recuperação e falei, não, já estou bem, já estou legal. Foi aonde, nesse processo, eu acabo descobrindo que o mandato que o oficial de justiça havia ido em casa levar o mandato de prisão. Minha avó falou que não havia notícias de mim, e era verdade, fazia tempo que ela já não me via. E conversa vai, conversa vem, daqui a pouco a minha esposa foi convencendo na época noiva. Ela falou assim: não, vai lá, se entrega, nosso filho vai sair dessa. Vai lá, ele está se recuperando da UTI, ele nasceu prematuro, vai lá, se entrega. Eu fui lá no fórum e havia um mandato de prisão expedido contra a minha pessoa, eu fiquei preso. Fui para uma determinada unidade, 3 meses eu preso. Chega um dia de visita, o funcionário ele vai lá, chama a minha matrícula. Eu saí lá fora, eu até pensei que minha esposa estava, na época noiva, eu estava lá no prédio e eles não tinham deixado ela entrar porque eu tinha sido recusado no hall de visita. Quando eu cheguei lá, eu saí lá fora. Aí ele falou assim: você conhece a Fabiana? Eu falei: sim, conheço a minha esposa, porque ela está aí fora. Ele falou: não, ela acabou de entrar em contato com a unidade para falar que o filho de vocês veio a óbito. Naquela hora, o mundo caiu sobre mim. Por quê? Porque eu havia parado de usar droga, eu havia me entregado para a justiça, porque eu vi um raio de luz no fim do túnel. E aí, quando eu soube dessa notícia, eu me despedacei por dentro. Passou o tempo, saí de saidinha, depois saí de liberdade, mas a liberdade já não tinha o mesmo gosto. A compulsão e a obsessão do Douglas se manifestaram de outra forma. O Douglas não foi para o mundo, mas eu acabei traindo a minha companheira na época. A separação ela foi inevitável, ela aconteceu. E aí a gente ficava separado. E numa determinada ocasião eu estava lá no Rio de Janeiro, trabalhando em Copacabana no Réveillon. Quando eu penso que quando deu meia-noite na virada de ano, chegou uma mensagem: feliz ano novo. Eu não esperava receber mensagem de ninguém, porque ninguém mais acreditava em mim. Mas mesmo assim, eu separado dela, ela me mandou feliz ano novo. Aquilo me despedaçou por dentro. E quando eu voltei do Rio de Janeiro para São Paulo, eu fui até a Fabiana, conversamos, e eu pedi perdão. Só que ela pegou e falou assim: ó, só que você fica no seu lado lá, eu fico do meu lado. Assim que a gente se alinhar, a gente aluga um apartamento, porque eu não quero decepcionar minha mãe, que hoje já descansa no Senhor, a minha sogra. Mas na época ela falou: eu não quero decepcionar minha mãe, porque de tudo que já aconteceu, eu não quero trazer esse desgosto para ela. Assim, para a gente estabilizar, a gente alugou um apartamento. Eu falei: legal, tá bom. Com 15 dias que nós havíamos voltado, eu fui dirigir ela no serviço, e aí acabou acontecendo um fato que eu não soube lidar com a minha emoção. O que eu dou a vocês? Alguém quer me falar? Foi exatamente isso. O Douglas chutou o balde.
Foi o dia usando, a noite usando, a madrugada usando, e chegou de manhã. Eu ainda estava na sede de usar mais, só que eu não tinha dinheiro. Foi aonde eu fui cometer ali um delito e acabei sendo preso pela 7ª vez. Quando eu fui preso pela 7ª vez, chegou lá no centro da cidade, eu fui preso. Eu dei para o delegado o número da família. E aí ele foi, ligou para ela. E aí ele veio transferindo para cá. Eu liguei para ela. Ela veio aqui, pegou suas coisas. Você estava dormindo. Eu tinha passado o dia, a noite, a madrugada, você estava dormindo. Mas ela deixou avisar que ela estava com você enquanto você escolheu fazer as coisas certas. Mas você sabia que se você fosse fazer coisa errada, ela não estaria com você. Aquilo era algo que eu já imaginava, porque o sonho da minha esposa sempre foi ser policial. Hoje está ali minha esposa, quem adquiriu o livro, e está ali a Leonardo falou, vou conhecer ela pessoalmente. Quem adquiriu o livro sabe que é estudante de direito, estava se formando a minha doutora, e ela nunca foi de acordo com nada de errado. E ali eu já imaginava que isso poderia acontecer. Minha mãe, meu padrasto, toda a família também deram um passo para trás. Por quê? Porque já tinham sofrido. Minha mãe, rapaz, tanta coisa que essa mulher já sofreu. Hoje, graças a Deus, ela é a presidente do Instituto Vidas à Frente. Daqui a pouco eu chamo ela aqui para apresentar a ONG dela. Mas ninguém mais acreditava. E quando eu fui preso pela 7ª vez, eu escrevo no livro que aquela prisão foi uma providência divina. Por quê? Porque quando eu cheguei lá dentro, eu vi que além de todos terem me abandonado, eu também tinha me abandonado. Quando eu cheguei lá dentro, eu até procurei a Deus como o gênio da lâmpada mágica. Sabe aquele gênio que você quer um pedido? O desenho da Aladim, você vai, esfrega, sai o gênio, aí você fala, você tem 3 pedidos. Foi basicamente isso. Eu fui lá, esfreguei o gênio não apareceu, não respondeu o meu pedido. Eu falei, eu quero saber de igreja, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. E aí foi aonde eu falei assim, quer saber de uma coisa? Ninguém quer saber de mim, eu também não quero mais saber de ninguém. Vou virar a cabeça e vou viver do meu jeito. E eu pensando, foi aonde eu peguei gosto por leitura. Eu já tinha tido alguns insights através de leituras, né? Como eu disse, pregador do Evangelho, né? Só que eu apenas se preocupava em pregar e não viver o Evangelho. E aí eu comecei a procurar, não só na Bíblia, eu comecei a procurar em tudo que eu tive a oportunidade. Se você está aqui, quem foram os meus mentores, talvez você conheça, talvez não. Li Sigmund Freud, li Kant, eu li tanta coisa, Augusto Cury, Tiago Brunet, Paulo Coelho, tudo que eu tive a oportunidade, eu li. Queria ver alguém com um livro, eu já falava,
relacionamento com Deus, porque eu fiquei 5 anos, 3 meses, 9 dias sem pisar o pé numa igreja. E aí eu entendi que eu era a igreja. Aí eu entendi que eu precisava ter um relacionamento com Deus. Aí eu entendi que o Douglas, ele era uma criança presa no corpo de um adulto. Por quê? Porque eu não havia me libertado de traumas da infância. Porque eu tive um uso precoce na minha vida que não teve um período para ter um desenvolvimento. Do mesmo jeito que eu achava que eu era inteligente e sabia muita coisa, só que não tinha amadurecido. Do mesmo jeito que eu achava que eu sabia, que eu falava na gíria, que isso e que aquilo, nada. Era apenas aquilo que eu tinha aprendido no cenário, que tinha sido inserido devido às circunstâncias. Mas eu não havia amadurecido. Eu era uma criança presa no corpo de um adulto. E quando nessa sede minha por conhecimento, eu comecei a entender, eu comecei a conhecer que eu tenho uma vida emocional. Eu entendi que o Douglas estava alegre, usava droga. O Douglas estava triste, usava droga. O Douglas estava com raiva, usava droga. Então eu entendi que o problema do Douglas nunca tinha sido a droga. O problema do Douglas era lidar com os próprios sentimentos. O problema do Douglas era lidar com as próprias emoções. E eu falo para você, isso é um processo de construção contínua. Porque o Douglas a cada dia aprende algo a mais. Eu estava ali e aí minha esposa falou para me acalmar. Calma, amor, calma. Eu estou calmo. O pior de tudo é que eu estou calmo. Mas são tantas circunstâncias que muitas das vezes nos causa preocupação, que muitas das vezes nem vai acontecer. Mas a gente se preocupa com aquilo que às vezes nem vai acontecer. Só está acontecendo na sua mente. Quando eu entendi que a maioria das coisas só acontece aqui dentro, que o pensamento é virtual e que aquilo que você pensa muitas das vezes não vai se materializar, muitas das vezes nesse movimento que eu tenho aqui de verbalizar, eu estou criando um pensamento, uma ideia, como o Evangelho falou. Eu crio uma ideia, eu verbalizo ela e você compreende ela, sim ou não? E assim, um diálogo racional. Só que muitas das vezes, nesse intervalo, o Douglas não tinha essa administração. Era o tal dos asas que eu falo do pastor. Zasse, ia, fazia, e acontecia, e não digeria aquilo que estava pensando, simplesmente agia pela emoção e pelo momento. A partir do momento que o Douglas começou a olhar para dentro de si e começou a se reconstruir, a analisar todos esses percalços do caminho, eu entendi que o problema do Douglas nunca foi a dor. E nesse processo de construção, não foi um processo fácil. Exatamente hoje fazem 1 ano, 5 meses e 23 dias que eu estou em liberdade. Aí você fala assim, puxa, e sua vida mudou tanto assim? Demais. Por quê? Porque eu comecei a entender que esse potencial ele sempre esteve dentro de mim. Eu entendi que o paraíso sempre esteve dentro de mim, mas eu não tinha acesso a ele.
Fui tirar a habilitação, porque 35 anos não tinha uma habilitação. Eu vivi como um indigente. Entrei em contato com a editora para escrever o livro, que é a causa dessa palestra, o livro Do Inferno ao Paraíso, para que muitas vidas não precisem viver o inferno para entender que existe paraíso. Ele está dentro de nós. E dentro desse processo eu comecei também a trabalhar nas redes sociais. Quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, foi 9 meses atrás. Bom, estamos chegando a 10 meses. Batemos 1.600 inscritos no YouTube, 3.000 seguidores no TikTok, 1.500 no Instagram. Mas não é os números que me preocupam, é o projeto que Deus colocou no meu coração. Porque a condição financeira é importante muito, mas e as vidas? E as almas? Quando eu estava lá nessa situação, morador de rua, revirando lixo para comer, quem foi atrás? Quem acreditou? É bem verdade que se eu não acreditasse, ninguém ia acreditar, é verdade. Mas hoje eu acredito na mudança do Senhor, porque eu sou prova disso. Hoje o Senhor colocou um projeto no meu coração. O livro Do Inferno ao Paraíso também agora virou um projeto do Inferno ao Paraíso. E qual é esse projeto? Casas de recuperação, fundação de casas e presídios. Cadê o Sérgio? Olha para mim, Sérgio. Foi aqui, Fundação Casa. Há 3 semanas atrás, nós estivemos ali na Fundação Casa de Itaquaquecetuba, palestrando. Rapaz, foi uma experiência maravilhosa. Foi lidar com Douglas do passado. Depois que eu palestrei, eu vendo aqueles menores olhando assim, falando: e aí, tio, você ficou preso igual eu? Passou na frente também? E aí eu vi, meu Deus do céu, era o Douglas do passado. Eufórico, vivendo o momento, a emoção. Aqui, nós não pode trazer a imagem devido aos menores, mas vamos ali, palestramos na Fundação Casa. Tem mais foto aí, não tem, Sérgio? Tem mais foto aí. Rapaz, as maiores perguntas não foram nem dos presos, dos menores. As maiores perguntas foram da assistente social, do psicólogo e os funcionários que acompanham eles. Por quê? Porque mesmo eles acompanhando, muitas das vezes não acreditam na mudança. Eu parecia um caso irreversível. Enfim, todo esse projeto que Deus colocou no meu coração, ele não tem ajuda do governo. Estamos elaborando algo para a instituição da Alemanha, mas ainda não existe algo. Mas isso não nasceu no coração de todos. Eu creio piamente que nasceu no coração de Jesus. E cada livro que é vendido pela editora Viseu, ele já está disponível em todo o Brasil. O livro Do Inferno ao Paraíso, ele custa R$40 e a gente tem conseguido, graças a Deus, levar exemplares desse livro para essas unidades, porque é possível sair do inferno e viver no paraíso. Sobe aqui, mãe, outro abraço, sobe aqui, por favor. Rapaz, tem um assunto polêmico nesse livro. Tem um assunto polêmico nesse livro chamado, na minha infância, quando ele fala que eu fui abusado. E teve gente que questionou porque no livro eu falo que eu tinha uma relação bem dificultosa com o meu padrasto, que na época ele tentava
Toda vez que Instituto Vidas à Frente ajuda famílias de vulnerabilidade social. E na apresentação da ONG dela tem lá: o nosso projeto começou com o desafio de ter uma criança de 7 anos ingressar na dependência das drogas. Esse cara aqui não sabia nem mais onde guardar dinheiro. Então ele guardava assim, né? Agora ele mas enfim, eles tentaram lutar de diversas formas. O problema não esteve neles, o problema estava quando eu entendi que o problema não era a família, não eram as pessoas, não eram as drogas. Eu comecei a mudar a minha mentalidade. E tudo isso você encontra no livro do Inferno ao Paraíso, que eu acredito que não vai ficar só aqui nesse evento, ele vai alcançar o mundo, porque existem muitas vidas que ainda estão sofrendo, que não acreditam mais que um filho, um marido, um irmão, que quer que seja, possa sair dessa vida e viver o paraíso que Deus recebe. Hoje eu sou grato, peço aqui, diante da minha primeira palestra, o perdão da minha mãe. Às vezes eu estou morrido, às vezes eu não dou mensagem, eu falo, às vezes aquela alegria disso que não salva, aquela alegria da minha esposa, às vezes ela me chama conversando com sua hoje, e aí hoje eu vou perguntar para o irmão, está nesse espelho, eu vou nesse espelho, e aí o seu pai vai perguntar, vai chegar para você. Glória. Uma coisa mais linda que eu nunca desisti dele, né? O meu esposo sempre falava, ele saía, eu ficava dobrando o joelho, chorando nos pés do Senhor, né? E eu falo para muitas mães que tem aqui, não desista do seu filho, porque hoje é um orgulho, né? De ver meu filho fazendo um livro da história dele, né? Isso é emocionante e gratificante. É possível sair do inferno e ir para o paraíso. Você acredita nisso? É possível sair do inferno e ir para o paraíso. E assim, Deus início a uma história, a um projeto que muitos não acreditaram. Teve muitas pessoas que acharam que não ia dar em nada, mas nós estamos aqui e você também faz parte dessa história. Aplauda a Deus por isso. Dê mais uma salva de palmas. Bom, nós já estamos com o tempo já praticamente estourado, tá? Tem combinado, certinho. Deixa eu dizer algo bem rápido aqui. Você foi no evento, tá? Nós conseguimos fazer que o evento fosse um evento gratuito. Queríamos que fosse muito mais pessoas, mas é só o primeiro, né?
primeira viagem, mas somos inteligentes, somos perseverantes e colocamos energia no que nós fazemos. O próximo, e os próximos, e os próximos, muitas vidas vão ser alcançadas, porque o objetivo de tudo isso daqui é alcançar vidas, mostrar para essas vidas que tem como mudar.